Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Ressurreição de Jesus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será a doutrina da ressurreição. Em segundo lugar, vamos falar sobre a natureza da ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, vamos falar sobre evidências da ressurreição de Jesus. E vamos fechar a nossa aula falando sobre o propósito da ressurreição de Jesus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A doutrina da ressurreição. Crenças da ressurreição no Antigo Testamento. Na realidade, no Antigo Testamento não existe uma consolidação doutrinária da ressurreição. Porém, passagens bíblicas atestam sem dúvidas que existe uma crença positiva da condição de uma ressurreição após a vida terrena, muito bem estabelecida no primeiro livro escrito da Bíblia, o livro de Jó. Então vamos fazer uma leitura no livro de Jó, capítulo de número 19. Jó, capítulo de número 19, versículos 19 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo 19, versículos 19 a 27. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele, e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que como pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Portanto, aqui nós temos uma alusão direta a uma crença da ressurreição feita por Jó. Passagens bíblicas importantes no contexto dos acontecimentos narrados no Antigo Testamento nos induz a perceber que, paulatinamente, a crença da ressurreição foi se consolidando como uma doutrina. Entre estas passagens, nós podemos citar, por exemplo, a ressurreição de um grande exército, que é narrado em Ezequiel, capítulo de número 37, do versículo 1 ao 14, que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos,
e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei com ele, e me ordenara, e o espírito entrou neles. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Há também uma alusão direta à questão da ressurreição no tempo do fim, profetizada então por Daniel, no capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadriarão e o saber se multiplicará. Outra situação de ressurreição anotada na Bíblia, no Antigo Testamento, é uma promessa de ressurreição coletiva no tempo do fim. E isto nós podemos então ler em Oséias, capítulo de número 13, versículo 14, que diz assim: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Uma outra passagem que faz alusão à crença da ressurreição no Antigo Testamento é sobre uma ressurreição individual para cada um que crê. E nós podemos então ler no Salmo de número 86, Salmo de número 86, do versículo então 8 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 86, versículos 8 ao 13. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma da mais profunda sepultura e do poder da morte. Há também crenças da ressurreição no Novo Testamento. Em o Novo Testamento, podemos contemplar de forma claríssima
os fundamentos da doutrina da ressurreição na prática, com os seus respectivos desdobramentos e consequências espirituais. Duas ressurreições universais são mencionadas, sendo uma para a vida e outra para a morte. Leamos então estas passagens que registram essas ressurreições. Em primeiro lugar, a ressurreição para a vida eterna, onde viveremos com Cristo eternamente no céu. E isso nós podemos contemplar na primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Portanto, aqui nós lemos a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor para o arrebatamento da igreja. Mas existirá também uma ressurreição universal para a morte eterna, significando então uma vida de angústias e sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. E esta passagem está bem registrada, claramente registrada, no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículos do 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Jesus afirma categoricamente, através do relato de uma história, na qual ele dá nome a pelo menos 2 personagens, vivendo uma vida eterna sem sofrimentos no céu, após a morte física. E um personagem, cujo nome não foi mencionado, vivendo uma vida de angústias e sofrimentos no inferno, caracterizando então esta condição de que existe uma ressurreição para a vida eterna e uma outra ressurreição para a morte eterna, ou seja, o viver em sofrimentos. É o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 16, versículos 19 a 31, que nós passamos a ler neste momento. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas,
que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Passamos agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre a natureza da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é fato irrefutável e indubitável, é fato incontestável, sendo a ressurreição de Cristo a base fundamental de toda a teologia cristã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é débil, insignificante, ineficaz. A nossa fé é vã. Portanto, não temos nenhum motivo para ter a esperança para também um dia provarmos a ressurreição para uma vida eterna no céu, se Jesus não ressuscitou. Primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, em seu capítulo 15, versículos 12 a 19, vai mencionar que a teologia cristã só tem sentido se crermos na ressurreição do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A verdade absoluta é que Cristo ressuscitou num corpo glorificado, e nós também um dia ressuscitaremos num corpo igual ao dele, imune ao pecado, sem limitação de tempo e espaço, num corpo glorificado pelo Senhor. E aí viveremos para sempre com ele nas mansões celestiais, livres da morte física e também espiritual. É o que diz
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 26, que diz: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos passar agora a estudar o item 3 da lição, que fala sobre as evidências da ressurreição de Jesus. A Bíblia Sagrada nos apresenta passagens que evidenciam claramente a ressurreição do Senhor Jesus, tendo ele sido visto por inúmeras testemunhas após a sua crucificação e morte. A ressurreição de Cristo é a base fundamental da nossa fé, da nossa esperança, da nossa expectativa de um dia ser arrebatado pelo Senhor Jesus para viver com Ele para sempre no céu. Podemos mencionar pelo menos os seguintes textos bíblicos que comprovam materialmente esta condição da ressurreição plena do Senhor, relatado pelos evangelistas. E a primeira pessoa que Cristo apareceu ressurreto foi a Maria Madalena. Jesus aparece a Maria Madalena e dialoga com ela, embora inicialmente ela não tenha reconhecido o Senhor. Logo se percebeu que era o Mestre quem falava com ela. E isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas em seu capítulo de número 24, versículos 11 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, 11 ao 18. Quando Jesus aparece, então, a Maria Madalena. Melhor dizendo, do versículo 8 até o versículo 12. Lucas 24, versículo 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Portanto, Jesus primeiro aparece a Maria Madalena e depois as mulheres que estavam com ela. E este fato desta aparição a Maria Madalena é relatado aqui no capítulo de número 24 de Lucas. Na realidade, muitas mulheres foram testemunhas, como nós já lemos aqui, testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, pois viram o Senhor ressurreto diante delas. Mas também o apóstolo Pedro, ele também viu o Senhor Jesus, né? E na conversas que os discípulos a caminho de Emaús empreenderam, eles fizeram essa menção que Jesus havia se mostrado ressurreto a Pedro.
Está lá em Lucas, capítulo de número 24, versículos 32 a 35. Neste trecho aqui da conversa, os dois discípulos de Emaús, a caminho de Emaús, falam que o Senhor se apresentara a Pedro. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, no caso, Pedro. Portanto, o Senhor fez uma aparição a Maria Madalena, às mulheres que estavam com Maria Madalena e também ao apóstolo Pedro. Mas o Senhor também volta a aparecer agora, particularmente aos discípulos. Enquanto os discípulos estavam reunidos, o Senhor Jesus então aparece repentinamente diante deles, com prova material do seu corpo ressurreto. Diz em João, capítulo de número 20, exatamente essa história. Capítulo de número 20, versículos 19 até o versículo 29. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhe retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas também Jesus aparece às pessoas, também aos seus discípulos, quando ele ascende ao céu, ou seja, na ascensão ao céu. Jesus explica aos seus discípulos, então, as Escrituras, dá instruções a eles e ascende ao céu, voltando para a casa do Pai. É o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 24, versículo 44 ao 53. Diz assim a palavra do Senhor. Ao seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando,
voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Jesus também aparece aos 2 discípulos na estrada de Emaús. Jesus conversa com os 2 discípulos na estrada de Emaús e eles não o reconhecem. Porém, posteriormente, o reconhecem, mas lamentam o fato que só tardiamente o reconheceram. É o que está em Lucas, capítulo de número 24, versículos 13 a 35, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir o pão. E como evidência ainda da ressurreição do Senhor Jesus, Jesus aparece a 500 pessoas, a Tiago e ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele relata em sua epístola aos Coríntios que Jesus apareceu depois de ressurreto a 500 pessoas, bem como a Tiago e também a ele mesmo. É o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 1 a 8. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então aqui nós temos alguns relatos bíblicos, passagens bíblicas que confirmam a ressurreição de Jesus e tendo sido ele visto por muitas pessoas. Vamos agora estudar o item número 4 da lição, que fala sobre o propósito da ressurreição de Jesus. O propósito da crucificação, morte e ressurreição de Jesus foi vencer a própria morte física no primeiro momento, materializado pelo túmulo vazio, mas principalmente vencer os grilhões da morte espiritual. Um Deus que se fez carne, habitou entre nós e derramou o seu precioso sangue pela remissão dos pecados de toda a humanidade e de forma universal. Jesus, demonstrando seu infinito amor para conosco, se deixou ser crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, consolidando plenamente a nossa salvação da morte, a nossa salvação da mais profunda sepultura, a justificação dos nossos pecados diante de Deus, nos redimindo para nos reconciliarmos e termos um corpo glorificado igual ao dele. Nossa grande esperança foi relatada por Paulo na sua carta aos Coríntios, que tipifica a nossa majestosa vitória sobre a morte, onde um dia viveremos plenamente e em abundância com o Senhor Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 50 a 57, diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Concluindo então a nossa aula de hoje, a doutrina da ressurreição dos mortos é garantida pela incontestável ressurreição do Senhor Jesus. Temos a esperança confirmada pela fé que a nossa peregrinação no plano terrenal será coroada pela nossa glorificação num corpo ressurreto, livre de morte. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.